Amém. Assumir. Bom dia. Queria convidar você a ficar de pé, por favor. Por gentileza. Agradeço. Sempre lembro de agradecer ao nosso bispo pelo carinho, pela confiança. Sabemos da responsabilidade que é falar para um público tão seleto e falar em nome de Deus, usando a palavra dele. Então, pesa um pouquinho mais. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Joel, no Antigo Testamento. Fica bem escondidinho. Eu aconselho você ir direto a Daniel e voltar um pouquinho. Tem Daniel, Oséias e, em seguida, profeta Joel. Louvado seja o Senhor. Antes de nós orarmos, todos acharam? Amém? Profeta Joel, capítulo 1, pode deixar marcado aí. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em o nome de Jesus, ó Deus, obrigado pelo privilégio de abrir a Tua Palavra, por expor a Tua Palavra, e que o Senhor, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, guarde o nosso coração, a nossa mente, este lugar. Alcance, ó Deus, aqueles que não vieram, que estão em casa, estão em outros estados, países, ó Deus, em outras funções, que o Senhor, ó Deus, possa alcançá-los todos. Pai, em nome de Jesus, sempre peço a Ti que Teu Espírito vá além do que eu escrevi e coloca-me, ó Deus, diante de Ti, coloca o meu coração diante de Ti, a minha boca diante de Ti, para que o Senhor possa falar e cuidar e tratar, ó Deus, em o nome de Jesus. Não a nós, Senhor, não a nós, como diz a Tua Palavra, mas a Ti, toda honra, toda glória e todo louvor. Que a igreja do Senhor diga amém. Glórias a Deus, a Ele. Queria falar sobre o processo do propósito. E fiquei muito feliz porque o bispo acabou cantando: cumpra em mim, Senhor, ministra o seu propósito. E nós não tínhamos nem falado sobre isso. E eu fiquei muito feliz quando pude perceber na letra o processo do propósito. O profeta Joel, um profeta que é considerado profeta menor, apenas 3 capítulos. Eu aconselho você em casa, hoje à tarde, depois do almoço, ou no final do dia, ler esses 3 capítulos que são muito interessantes. Vamos ler do versículo 1 ao verso de número 10. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel: ouvi isso, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos, e vossos filhos os façam a seus filhos, e os filhos deste a outra geração. E deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uvai, todos que bebeis vinho por causa do mosto, porque ele será tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são de leão, dentes de leão, e ele tem as queixas como de leoa. Fez da minha vide uma assolação de destroços. A minha figueira tirou-lhe a casca e lançou por terra. Os seus sarmentos fizeram brancos. Lamenta com a virgem pelo seu marido da sua mocidade. Está cingida de pano de saco. Cortada está na casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto,
porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Novamente o verso de número 10, todos. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou e as olivas se murcharam. Amém. Podeis sentar. Profeta Joel é um profeta que pouco se sabe dele. O livro, há uma estimativa de 400 anos de Cristo, antes de Cristo, outros vão falar entre 800 e 900 anos de Cristo, antes da vinda do Senhor. Mas esse profeta, ele não acusa diretamente o povo dos seus pecados, mas faz menção a diversos outros profetas. E ao colocar sobre processo e propósito, esse livro vai revelar que tudo aquilo que Deus faz na minha vida, na sua vida, na vida de homens e mulheres do passado, em toda a Escritura, de capa a capa, do início ao fim, cumprindo o alfa, cumprindo o ômega, ele tem um propósito. E para esse propósito, ele usa alguns processos. E aqui o profeta Joel, ele menciona diversos outros profetas, faz citação a diversos profetas. Ele não tem um paradeiro, não se sabe da profissão, a família. Aparece apenas no início do capítulo 1, dizendo: palavra do Senhor a Joel, filho de Petuel. Um homem sem histórico, que pega diversos profetas e faz citação diretamente ao povo, e não acusa o povo, mas diz de algo muito interessante. Ele fala assim: o que está acontecendo aqui, vocês não viram. Os velhos não sabem o que aconteceu nem no passado e não viram isso até agora. E o que está acontecendo agora, ele diz: conte aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, até as próximas gerações. Então a Bíblia, ela vai ser um livro recheado de abundância, e vai perceber que Deus vai encaixando todo o plano de salvação. E quando a gente fala de processo, de propósito, todos nós temos um propósito. A maioria das pessoas hoje sofrem de depressão e ansiedade porque a vida perde o sentido de propósito. Todos nós temos um propósito definido por Deus, na vida de outras pessoas, na vida dos filhos, na vida da família. Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus de processo, e Ele mostra o seu propósito. Ele sempre vai mostrar o seu propósito através do processo. Por pior que seja, por pior que a gente possa aceitar ou deseje não aceitar, você vai perceber que isso se aplica a muitos personagens, por que não dizer todos? Aqueles que eram poucos pensados como qualificados para fazer uma determinada obra, ou salvar, ou ir ao encontro a um povo, ou resolver uma situação, Deus levanta e Deus transforma. Parece um pouco confuso. Pedro, você pode colocar essas imagens? Queria que você gravasse essas imagens. O trigo, a uva e a oliva ou azeitona. Você percebeu que nesse versículo ele começa a falar de juízo, verso de número 5 do capítulo que vocês leram. Olha o que diz aqui, quando ele fala assim: ébrios ou bêbados, em outras linguagens, despertai e chorai, uivai todos que bebeis vinho. Esse livro, preste atenção, esse livro ele vai falar de arrependimento. Ele tem 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. O primeiro ele vai falar de um juízo
de Deus. O que está para acontecer, vai acontecer independente de aceitar ou não. Então ele começa a construir no capítulo 1 o juízo, no segundo capítulo o arrependimento e no terceiro uma renovação. E você vai perceber também que esse livro, ele se encaixa não só aos profetas, mas vai se reportar também ao Novo Testamento, ao livro de Apocalipse, a vinda de Jesus e tudo mais. Parece que ele está compactado para uma mensagem. E diz aqui do juízo e arrependimento do povo, que ele diz assim: vocês estão vivendo como ébrios, como bêbados, distantes de uma realidade do que está acontecendo. E falando, os gafanhotos entraram aqui, começaram a cortar, vieram outros e começaram a destruir, e veio uma terceira, uma quarta, uma quinta leva até não sobrar nada. A terra estava seca, nada produzia. E ele vem falando de vergonha. Quando ele fala, a vide perde a casca, perde os frutos, ou seja, é exposta à vergonha, não tem mais o que apresentar de bom. Povo de Deus, vocês não têm, e Joel está falando, vocês não têm o que apresentar. A casca de vocês foi removida como a casca da videira. Os rebentos, os galhos estão secos. E não há o que fazer além de reconhecer que existe um juízo sobre vocês. Mas Deus é um Deus que, assim como um pai, assim como uma mãe, quando você orienta o seu filho, você não orienta para matar ou para achatar. Você fala para o quê? Resgatar, para despertar. Eu ia trazer uma carta, meu filho, acho que a cama abraçou ele de forma forte hoje. Eu ia trazer a carta que ele escreveu para mim, e no meio de um quadrinho que tem lá no meu escritório, ele diz assim: Pai, o meu desejo é cumprir na minha vida o que o Senhor me aconselhou, em extrair do Senhor o seu melhor e se afastar dos seus defeitos. O que Deus sempre deseja para nós como Pai, diante de um juízo eminente, diante de uma repreensão, é arrependimento. E o dia que eu tiver a oportunidade, eu vou ler esse quadrinho aqui. Não somente ele, como minha filha. E quando a gente vê o retorno desse resultado, e o que mais entristecia a Deus nesse momento, é que ele estava aconselhando, dizendo, vocês não atentam para o meu amor, vocês estão vivendo como bêbados, embriagados. E eu falando em sala de aula lá no CIAB 2, hoje existe outro tipo de embriaguez. As telas, os celulares, a notícia, o TikTok, a pessoa fica rolando às vezes e ri de alguma coisa e vê uma notícia, e é política, é fofoca. Nós estamos embriagados diante de uma situação, de um mundo caótico. E se você lê o livro de Joel, com as lentes para o que está acontecendo lá no Oriente Médio, com Jerusalém, você vai ver tudo aqui dentro. Assim como na nossa conferência essa semana, eu vou estar em São Paulo, viajo na terça-feira e retorno na sexta-noite com meu filho, mas sábado eu pretendo estar aqui. Fala da vinda do Senhor Jesus. E o livro de Joel, ele vai tratar desse cuidado. Vocês precisam despertar. Olha a situação que vocês chegaram. Vocês estão bebendo, vocês estão... Uma pessoa bêbada não tem noção do que está acontecendo com ela. Não tem noção do perigo. Não tem noção da vergonha. Não tem noção do dia seguinte. E o profeta chama a atenção, dizendo, acorde. Vocês precisam despertar dessa embriaguez, daquilo que tira vocês da razão. Não viver como bêbados e ver tudo destruído. O vinho vai acabar, a alegria vai acabar. E grave bem essas figuras.
Nós temos ali o trigo, temos ali a uva e temos a oliva ou azeitona. Capítulo de número 2, acompanhem comigo. Olha o que diz o verso 12 e verso 13. Primeiramente ele chama a juízo e agora ele vai tratar de arrependimento. Capítulo 2, verso de número 12 e 13. Fala sobre as misericórdias do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, choro e pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrependendo do mal. Verso 14 diz, quem sabe não se voltará. Preste atenção. O que aqui está dizendo, se nós começamos com um juízo, agora vamos para o quê? Uma condução ao arrependimento. Pedro, isso fala alguma coisa? O que parece ser simples em termos de processo e propósito, é que o texto vai tratar exatamente desses 3 elementos aí: o trigo, a uva e o azeite. Voltamos para cá. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, como diz o texto. Não é de aparência, não é em praça pública, porque era muito fácil você ter um vestido muito caro e diante do povo ou diante da congregação se rasgar e de repente, olha, alguém se humilhou. Mas Deus vai mais profundo, Ele fala assim, não quero que vocês rasguem as suas vestes, não quero um sinal visível, eu quero um sinal autêntico, um sinal profundo. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgai o íntimo. É diferente daquilo que as pessoas estão vendo, daquilo que Deus vê de você. E isso tudo é um processo. O processo de transformação. Todo processo de transformação, ele sofre as consequências. Nada do que você está vivendo, viveu ou ainda vai viver, está solto. Qualquer processo que você passa, de perda, de dor, tem um propósito. Tem um propósito. Os teus erros têm um propósito. Os teus acertos têm um propósito. Uma vez eu falei com meu filho, filho, a melhor coisa que tem é você aprender com o erro de alguém. Porque você não precisa sentir, sabe, a lágrima quente correndo pelo rosto. Se você vê que alguma pessoa fez algo errado, ou escolheu errado, e sofre as consequências da sua escolha, não é já um exemplo de livramento? Não é um exemplo de amor que Deus faça você perceber que alguém, por apenas escolher algo errado, está sofrendo as consequências? E ele no verso 17, atinge também aos sacerdotes. Chorem os sacerdotes, do capítulo 2, verso 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, dizendo, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não se façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? A situação é tão crítica, que Deus está repreendendo todo o povo.
desde a pessoa mais simples até o sacerdócio. E aqui você percebe que o sacerdote não está no altar, o altar está vazio, e diz que o sacerdote está à frente entre o povo e o altar, e ali ele clama, pedindo para que Deus ocupe esse lugar e que haja um arrependimento verdadeiro. E se você percebeu, um dos grandes trunfos do povo de Deus era sempre dizer: Senhor, não deixe que a gente passe por isso, para que alguém fale assim: onde está o seu Deus? Davi, quantas orações Davi fez a esse respeito? Outros homens e mulheres da Bíblia dizendo: Senhor, não me abandone, não me deixe ser vergonha, não me deixe passar vergonha, não me deixe expor a minha nudez, não me deixe ser humilhado, porque quando verem isso na minha vida, vão falar: onde está o seu Deus? Cadê o Deus que você falou que resolve a sua situação, ou que traz paz na sua vida, quando você está encharcado de medicamentos para fugir da realidade? Dentro de casa, no trabalho, quando alguém fala assim: você não é crente? Essa semana aconteceu algo bem engraçado. Eu entrei no salão para cortar o cabelo e tinha uma pessoa no final do salão. E eu entrei brincando com todo mundo e de repente essa pessoa começou a literalmente se manifestar na cadeira, não tem outra palavra. Uma pessoa que eu não conheço começou a falar, mas falar coisas horríveis. Crente não presta, crente é tudo safado, pastor é tudo ladrão, pastor não presta. Detalhe, essa pessoa não me conhece, e eu quieto, e todo mundo no salão olhando para mim. E além do mais, todo crente tem cara feia. E ele estava fazendo o cabelo, eu cheguei do lado dele, olhei para o espelho, olhei por ele, por entre o espelho, e falei assim: eu preciso melhorar o meu rosto. Ele falou: você está me ofendendo? Eu falei: não, porque se o que você está dizendo é verdade, tem alguma coisa errada. Porque na minha família tem 10 pastores, eu tenho tantos tios. E eu falei assim: quanto ódio no seu coração. Eu sugiro você tratar disso antes que seja tarde demais. E ele começou a se esbravejar. Eu fui para fora do salão. E moral da história, ele ficou falando lá sozinho, todo mundo do salão sem entender nada, e no dia seguinte falaram assim: o que você fez com ele? Eu não fiz nada. Quem está com problema é ele. A minha situação está resolvida. Quem precisa resolver é ele. E ele falou assim: viu? Ele não aguentou e saiu daqui. No dia seguinte: o que você fez com ele? Eu não fiz nada. Não fiz nada. Apenas deixar Deus cuidar das coisas, porque Deus não deixa a gente passar vergonha. Não deixa. Todo processo tem um propósito. Todo trigo, toda uva, toda azeitona tem um propósito. Se você se vê como trigo, se você se vê como uma uva, se você se vê como uma oliva, você vai ter um propósito. Nós vamos entender um pouco disso. No mesmo capítulo, a renovação, no capítulo 2, verso 24. Vamos agora, saindo do juízo, passando pelo arrependimento e agora a renovação. Capítulo 2, verso 24, que diz assim:
as misericórdias do Senhor, a partir do verso 12, verso 24, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Até aí. Lá no início, está dizendo que Deus vai tirar o trigo, Deus tira a uva e some o azeite. Mas aqui, as misericórdias de Deus sobre a nossa vida. Deus é um Deus misericordioso e esses processos que nós vivemos sempre cumprirão um propósito bem definido e claro. O teu sofrimento é lição para outros. Quando você chora e enxuga a lágrima e ergue a cabeça, é mais do que você está aqui pregando nesse momento. Você entende que o seu evangelho é pregado com muito mais atitudes e força do que suas palavras? Há pessoas que precisam ver você levantando a cabeça, há pessoas que precisam ouvir o seu silêncio. O silêncio dentro de casa às vezes grita para almas desesperadas, para almas que não têm posicionamento, que não querem o juízo de Deus, não querem se arrepender, e muito menos renovação. Mas o nosso papel é entender que Deus cuida de todo o processo. Todo o processo Deus está cuidando para, no fim, ter um propósito definido e claro. Todo mundo aqui, se olhar para trás, sabe de onde veio, sabe o que passou, sabe o pior dia da sua vida e o melhor dia da sua vida, e Deus sabe muito mais do que você. A pergunta é: para quê? A pergunta é: o que você tem feito disso? O que você tem feito de todo esse processo? Você tem enxergado o propósito de Deus na sua vida? Joel está alertando: olha, Deus está de olho sobre a nossa vida, sobre o povo, sobre a liderança. Precisamos de um posicionamento diante dEle. Ele vai falar aqui de juízo, vai falar de arrependimento e de renovação, e aqui ele está dizendo: tudo voltará a ser como antes. No verso 24, as eiras se encherão de trigo novamente, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Nesse mesmo capítulo, verso 28, olha o que acha interessante, verso 28 a 32, que vai se cumprir lá em Atos. Verso 28, fala sobre a promessa do Espírito Santo. E acontecerá que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei o meu prodígio nos céus e na terra: sangue, fogo e coluna de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Deus tem te chamado, amém? Deus tem te chamado. Aqui é uma visão clara, que essa palavra está se transportando para trás da Bíblia, para os acontecimentos de trás, presentes e futuro. Isso aqui vai se cumprir em Atos, quando Ele derrama o Espírito dEle, como Ele cumpre essa palavra. E o interessante, queridos, abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 12.
já estou finalizando. Evangelho de João, capítulo 12. Deus não passa para você aquilo que Ele proporcionou para o próprio Filho dele. Pelo contrário, Deus te amou de tal forma que Ele não permitiu e viu que você não suportaria passar pelo que o Filho dele passou. Eu ouvi uma palavra do pastor Robson naquele, se você tem o costume de ouvir, né, o nosso bom dia ali, nosso pão diário, né, na internet, e ele fala que Deus nos criou para sermos dependentes dele. Nós, pai, formamos os filhos para serem independentes. Cadê seus filhos? Estão voando. Há até quem diga assim: nossos filhos não nos pertencem, pertencem ao mundo. A gente cria, você ouviu essa frase? A gente cria filho para o mundo? Não, eu não criei meu filho para o mundo, não. Meu filho vive aqui no mundo, como eu vivo. Como Jesus disse: não os tire do mundo, mas o livre do mal. Então eu não crio filho para dar de bandeja para o mundo. E o pastor Robson falou: ao contrário de Deus, Deus nos quer dependentes dele, dia e noite. Nós botamos para fora, vai, voa, e filho, e Deus fala: vem, entra, fica. Israel, Israel, quantas vezes eu quis ajuntar você debaixo das minhas asas, como uma galinha junto aos seus pintinhos. Que carinho! E olha o que diz João 12, 24, eu acho fantástico. Evangelho de João, capítulo 12, verso 24, que diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele sozinho, mas se morrer, produz muito fruto. Novamente, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Até aí, você entende que quando você paga o preço, e aqui está falando de Jesus, Jesus, ele é tipificado como o trigo, a morte e a vida. Jesus é a videira, é que dá alegria. Jesus é a videira que derramou seu próprio sangue para a remissão dos meus pecados e dos seus pecados. Jesus faz parte da unção, porque Ele nos transformou em reis e sacerdotes para louvor da sua glória. Então nós temos em Jesus alimento, nós temos em Jesus alimento, nós temos em Jesus aliança, nós temos em Jesus um reino eterno de reis e sacerdotes. Deus cumpre o seu propósito na vida de Jesus. Tudo tem um propósito, todo processo tem um propósito. Pedro, último vídeo, e olha o que acontece: o trigo vira pão, a uva vira vinho, e a oliva vira azeite. Por que Deus está te espremendo? Por que Deus parece te pisar? Ninguém chega ao resultado final, ao final do processo, ao final de um processo sem apresentar o seu real propósito. Quem olha para um trigo, é difícil de ver um pão. Quem olha uma semente, como o próprio Senhor se considerou: eu sou como um grão de trigo, eu tenho que cair, mas morrer, porque se você não morrer, você fica só,
mas quando você morre, você produz. Jesus ensina também isso a nós. O profeta Joel está falando sobre isso. Há um juízo. Chama o arrependimento, porque vem a renovação. A renovação não está aqui. Todo processo tem um propósito, e Jesus passa a ser o nosso alimento, a nossa alegria, a nossa redenção e o nosso destino. Eu queria ler, para que nós encerrarmos, Isaías capítulo 61. Profeta Isaías. Capítulo 61. Eu acho que nós podemos ler até esse trecho de pé, antes de orarmos. Você pode se colocar de pé? Todos acharam? Isaías 61. A palavra tem uma força maravilhosa, sobrenatural, e ela fala por si própria. Diz assim, de 1 a 11, acompanhe. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruído, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados de sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em todo lugar da sua vergonha terei dupla honra, e em lugar de afronta exultarei na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria, porque o Senhor ama o juízo e odeia a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei uma aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio do povo. Todos quantos os virem reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como uma noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz o seu renovo, e como o jardim faz brotar, que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Aleluia! Essa é a missão de Jesus. Esse é o propósito do nosso Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado, ó Deus, porque todo o Teu plano, todo o Teu propósito, ó Deus, há de se cumprir nas nossas vidas. O Teu Filho deu a própria vida, Senhor, como um trigo que é plantado, ó Deus. Hoje nós somos frutos dessa morte, desse brotar.
somos, ó Deus, redimidos pelo Teu sangue, Pai, e somos ungidos com um óleo de alegria, um óleo, uma unção, ó Deus, que o mundo não entende. Pai, em o nome de Jesus, obrigado por essa manhã, e eu te peço, Senhor, que essa palavra não se perca, que essa palavra cumpra o propósito definido, Senhor, nenhum processo se perca, Senhor. Pai, que todos aqueles que têm se olhado no espelho, sem brilho nos olhos, ó Deus, às vezes até se questionando, Pai, o porquê, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, renova, Senhor, renova o propósito, não deixe que o processo esmague a ponto de tirar o brilho. Pai, em nome de Jesus, que todos sejam alegres diante de Ti, Pai, felizes, ó Deus, com o Teu plano de salvação. Em o nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Que a igreja do Senhor diga amém. Amém. O Senhor te abençoe nessa manhã. Nosso bispo.